Fala pessoal, Dona Lúcia de novo com um vídeo inédito. Então, antes de qualquer coisa, deixa seu like aqui, compartilhe esse vídeo, comente, se inscreva no canal para fortalecer aqui o canal do YouTube da avó, por favor. Afinal, quem é Paulo Souza, né? Eu acho que muitos se questionaram semana passada, principalmente os flamenguistas, obviamente, né? Que acho que foi um nome que pegou a grande maioria das pessoas, não desprevenida, mas era um nome que não havia sido. Se você falasse em Paulo Souza 2 meses atrás, pouquíssimas pessoas sabiam quem era aqui no Brasil, né? E até por isso eu acabei tentando me aprofundar nisso, né? Nele, né? Porque Paulo Souza era um nome que começou a ser falado, sim, quando os dirigentes do Flamengo foram para a Europa buscar um novo técnico. Então, além dele, foi falado o nome do Carvalhal, foi falado o nome, obviamente, do Jesus. Só que, eis que os setoristas do Flamengo já tinham dado como certo o Paulo Souza. E na quarta-feira passada, o Flamengo anunciou Paulo Souza como o novo treinador do Flamengo, tá? Primeiro eu vou falar um pouco do quem era o Paulo Souza como jogador, a sua passagem como técnico e depois aprofundar um pouco na questão do futebol, tá? O Paulo Souza é um português de 51 anos, foi revelado como jogador de futebol no Benfica, teve passagens por Benfica, Sporting, cadê Juventus, Borussia, Inter de Milão, tá? Ganhou títulos importantes por esses clubes. Defendeu a seleção portuguesa especialmente na Copa de 2002, mas ele não entrou em campo pela Copa de 2002, foi a única Copa que ele disputou, foi a de 2002, tá? E era nossa, parecia o Cebolinha agora, engraçado. Era engraçado porque Portugal chegou com uma grande que poderia ser uma grande sensação nessa Copa, até porque tinha o Figo na época, que era o melhor do mundo, foi eleito o melhor do mundo em 2001, e Portugal acabou não passando na primeira fase, o que foi uma grande decepção para Portugal. E Paulo Souza, nesse mesmo ano, ele se aposentou. Ele jogava no Espanhol, acabou se aposentando. Em 2006, ele acabou assumindo como treinador da seleção de base sub-16 de Portugal. E depois ele acabou virando técnico de times ingleses. Então ele treinou 3 clubes ingleses, nenhum da Premier League, isso é importante registrar. Ele começou a sua carreira em clubes no Queen's Park Rangers, depois treinou o Swans, depois treinou o Leicester, muito antes do Leicester ser quem é o Leicester hoje, que já ganhou Premier League e tudo. Teve passagens, foi para a Hungria, depois teve passagem em Tel Aviv, em Israel, passou pela Fiorentina, treinou o futebol chinês, passou pela França no Bordeaux, até chegar na seleção da Polônia. Ele é um técnico que ele só tem 2 títulos. Esqueci de falar no Basel também da Suíça que ele treinou. Inclusive é um dos títulos que ele tem. Ele tem 2 títulos na carreira, um em Israel e outro da Liga Suíça com o Basel. É um treinador que eu acho que o destaque maior que ele teve foi na questão da Fiorentina, onde ele fez um bom trabalho, onde ele permaneceu por 2 temporadas, inclusive em algumas rodadas, chegando a liderar o campeonato, mesmo tendo terminado o campeonato em 5º naquela oportunidade. Então, assim, ele é um treinador, agora até falando um pouco mais da questão de dentro do campo. Ele é um treinador pelo que eu vi um relato de um jogador que foi treinado por ele no Bordeaux, do Otávio, que é um volante que atuou com ele no Bordeaux, que fala que o Paulo Souza, ele sempre quer ter a bola. Então eu já até vi alguns comentários na imprensa e de algumas pessoas ali, principalmente ligadas ao Flamengo, não ao clube, mas torcedores, né, falando que ele vai ter um modelo muito parecido com o Jesus. Pelo que eu pude apurar, não é muito parecido com o Jesus, no sentido de que o Jesus tem no Flamengo, né, falando, tinha aquela coisa daquela intensidade absurda o tempo inteiro. Pelo que eu observei do Paulo Souza, ele gosta de ter sim a bola, mas não de sufocar o adversário. Ele quer ter o comando o tempo inteiro, ficar com a bola, né? É um cara que preza muito a posse de bola, tanto é
que se você pegar as estatísticas dos clubes dele, sempre ele tem mais do que 50% da posse de bola, tá? É um técnico muito competitivo. Os dois jogadores com quem eu vi entrevistas, tanto o Pablo, que era aquele zagueiro do Corinthians, quanto esse Otávio, falou que é um técnico que tira demais os jogadores da sua zona de conforto, tá? Ele é um treinador que gosta muito, muito, muito de atacar, de ser ofensivo, na hora que perde a bola, tenta abafar ali na hora mesmo, tentar recuperar a bola ali e não voltar como a gente faz aqui, como a gente tem aquele futebol um pouco reativo aqui no Brasil, né? Então, ele é um treinador que, pelo pouco que eu vi, ele é um cara que quer sempre ter a posse de bola e acredita que a posse de bola é realmente a forma mais fácil de você ganhar os jogos e chegar às vitórias, né? Até no convívio, foi falado desse convívio dos jogadores, né? Teve até um jogador, eu não lembro o nome, que falou sobre que ele foi treinado tanto pelo Jesus quanto pelo Paulo Souza, e falou que o Jesus ele é mais intenso no dia a dia ali com os jogadores, mas que o Paulo Souza também cobra bastante, mas não tem aquela, como que eu posso dizer, aquela explosão que o Jesus tem, né? E talvez isso também não seja um ponto fraco, né? Porque se a gente pegar hoje o que aconteceu no Benfica, do Jesus, talvez tenha sido um problema. Que se a gente lembrar, alguns jogadores agora, não sei se foram todos tal, estavam até se recusando a treinar com Jesus agora no Benfica, nessa reta final dele, né? Então, o que eu acho que o torcedor do Flamengo pode esperar do Paulo Souza agora? Eu acho que pode esperar um futebol ofensivo, acho que pode esperar um futebol de posse de bola, acho sim que vai ser um treinador que vai tentar sempre ali jogar para ganhar o jogo, e não vai ser aquele treinador que fez 1-0 e que vai retrancar. Não me parece ser esse o estilo dele. Importante, que eu acho que ele nunca teve um elenco tão bom nas mãos comparado a outros países, porque quando você pega, talvez só no Basel, né, que é dominante ali na Suíça, mas assim, se você pega a Fiorentina, não é um time comparado aos grandes da Itália, o Bordeaux a mesma coisa na França, e agora no Brasil sim, ele tem, se não o melhor plantel, um dos melhores plantéis do país. Então eu acho que a gente tem que aguardar, né? Não adianta achar que com 3, 4 jogos ali do campeonato estadual já vai dar para falar o que é o trabalho dele. Acho também que para o Flamengo e para ele a melhor coisa era se o Jesus arrumasse logo um trabalho, porque eu acho que se ele não for bem no estadual, começar bem mal, ou tiver alguns tropeços ali na Libertadores, no começo do Brasileirão, eu acho que essa sombra do Jesus sempre vai estar em cima do Paulo Souza. Então, independente de ser Atlético, independente de ser Fenerbahçe ou qualquer outro clube que o Jesus está sendo especulado, ou que assuma outro clube, eu acho que a melhor coisa pro Flamengo, pensando no Flamengo, pensando no ano de 2002, é sim não ter essa sombra nesse momento. Acho que vai ter a sombra do Cuca, porque eu acho que também a qualquer momento que ele não estiver bem, o Cuca também estando desempregado, é um técnico que vai começar a ser... e o Cuca tá lá, tal, acho que vai ser um nome que vai ser falado, mas eu daria tempo. Olha o que aconteceu com o Abel no Palmeiras, ganhou 2 títulos em um ano de Libertadores e uma Copa do Brasil. Então eu acho que o principal agora que a torcida do Flamengo tem que ter, primeiro, é paciência. Porque não é de uma hora para outra que uma pessoa dessa vai, como que eu posso dizer, colocar a sua filosofia de jogo, né? Eu acho que os estaduais você tem que ter como laboratório para o ano, porque você vencendo o estadual ou perdendo não vai mudar a sua temporada. Você vê, o Flamengo ganhou o estadual, mas na cabeça da grande maioria da torcida do Flamengo, de todo mundo, não foi um grande ano, porque estadual praticamente ninguém liga. A grande verdade é essa, ninguém sai nas ruas para comemorar, a não ser que você esteja numa fila muito grande, como era o caso, por exemplo, do São Paulo. Mas no caso dos outros clubes, ou de clubes que vêm ganhando, estadual tem que ser mais ou menos um laboratório para o ano, né? Então, eu acho que assim, ele tem que implantar a sua filosofia de jogo.
Acho sim que a torcida talvez nesse primeiro momento não goste, porque às vezes o time demora a engrenar, né? Então, pô, mesmo quando Jesus chegou, lembro que nos primeiros jogos dele teve um jogo clássico que ele perdeu do Bahia de 3-0. Então, às vezes tem que ter essa paciência, especialmente por ser uma cultura completamente diferente, né? O Brasil, nós temos uma cultura completamente diferente, tanto de estilo de jogo, quanto na questão de técnicos, dessa questão dos técnicos terem pouquíssimo tempo para trabalhar e a gente já quer o resultado imediato daquilo. Então, putz, o cara chegou agora em 5 rodadas, já tem que estar liderando o brasileiro, já tem que estar no primeiro lugar na tabela da Libertadores. Essa é a cobrança sempre que tem no Brasil. E às vezes, para esses caras entender isso, é complicado porque na Europa é sim feito um trabalho mais a longo prazo. Mas ao mesmo tempo também, eu acho que ele também vai querer dar uma resposta rápida, até pela forma como ele saiu da seleção polonesa, né? Então eu acho que também ele precisa dar uma resposta rápida, até para não correr esse risco de amanhã também ficar sem nenhum dos dois, porque querendo ou não, ele tinha uma chance de ir para a Copa do Mundo. Então, se vocês perguntassem, putz, e aí, vai dar certo? Eu acho que trabalho de técnico é muito subjetivo, né? Você pega, o próprio Abel, quando chegou aqui no Palmeiras, pouquíssimas pessoas conheciam o trabalho dele. Por exemplo, ele estava no PAOK, pô, e chegou em um ano, ganhou duas Libertadores, coisa que a grande maioria dos técnicos aqui nunca fizeram. Então, é muito relativo. Eu achava que, por exemplo, que tanto o Rogério Ceni quanto o Renato iam voar no Flamengo, e não foi o que aconteceu, né? Então, nós temos que ter, principalmente o torcedor flamenguista nesse momento, é paciência. Eu acho sim que ele vai estar aliado ao modo que a torcida e o clube gosta de jogar, que é um futebol para frente, né? Especialmente depois do Jesus, eu acho que é isso. Talvez não tenha aquela intensidade do Jesus, e eu acho que isso também é importante para o flamenguista. Eu acho que tem que esquecer 2019, porque o tempo inteiro fica como que eu posso dizer? Essa dualidade comparando essa comparação. Ah, mas não é 2019. Eu acho que tem que esquecer 2019, esquece flamenguista o que foi o 2019, ali foi um negócio fora da curva, e assim tem que analisar agora se é um trabalho bom ou ruim, independente de ter aquela intensidade, aquele sufocamento que tinha em 2019. Eu acho que ele não vai ter mais aquilo. Talvez ele até consiga introduzir isso, mas eu acho difícil, porque aquilo foi um trabalho muito fora da curva, né, do Jesus. Então eu acho que o que tem que fazer agora para a torcida do Flamengo é ter paciência, confiar no trabalho do Paulo Souza, dar respaldo a ele, apoiar o time e ver no que vai dar. Volto a repetir, é um cara que vai jogar pra frente, é um cara que vai ter a posse de bola, tá? Vai valorizar muito a posse de bola e é um cara que, assim, gosta muito, muito, muito de tirar os jogadores da zona de conforto. Todas as entrevistas que eu vi os jogadores falaram muito que é um cara que gosta de tirar os jogadores da zona de conforto. E mais uma coisa, em relação aos tratos com os jogadores, falam que ele é muito mais tranquilo do que o Jesus no dia a dia. E talvez para um grupo experiente como o do Flamengo, isso seja que tem várias cobronas ali, cobronas no bom sentido, pelo amor de Deus. É importante um técnico que venha, mas também que mostre aquilo, né? Porque o jogador também tem que entender, tem que acreditar no cara para dar o seu melhor, né? Então, eu acho que com o elenco que o Flamengo tem, se ele tiver tempo para realizar todas essas ideias que ele tem e que eu li muito a respeito disso, né, do que ele faz, especialmente intensidade nos treinos, vi também que ele gosta de trabalhar a parte de defesa, a parte do meio campo, a parte do ataque, tem treinadores específicos para isso. Então, eu acho que o Flamengo pode ter acertado nessa contratação, né? Mas, volto a repetir, já tem trabalhos que eu tinha certeza que o treinador ia dar certo e deu super errado. E tinha trabalhos que eu olhei e falei, nossa, o time é maluco de ter contratado esse treinador e deu certo. Então, nem sempre há uma fórmula mágica de treinador, do que vai funcionar e do que não vai funcionar. Então agora é aguardar, esperar e ver. Eu acho que vale a tentativa. Por que eu acho que vale a tentativa de um treinador como o Paulo Souza? Porque é alguém diferente.
Pô, quem aqui no Brasil, e assim, considerando que o Cuca estava no Atlético Mineiro quando o Paulo Souza foi contratado pelo Flamengo, que o Cuca é o atual campeão brasileiro, atual da Copa do Brasil, é um grande nome, e ele não estava desempregado na época. Que técnico aqui do país que poderia fazer algo diferente? Eu não via ninguém com esse perfil no Brasil. Eu acho que até o Flamengo tentou as pessoas que poderiam fazer, que primeiro foi o Rogério Ceni e depois o Renato Gaúcho. Então eu acho que é válida essa tentativa, eu acho que engrandece o nosso futebol. Eu acho que os técnicos tira também, além do Paulo Souza tirar os jogadores da zona de conforto, como a maioria que treinou com ele falou nas entrevistas. Eu acho também uma forma dos técnicos brasileiros também saírem da zona de conforto, caso venha um outro cara de fora e realize um grande trabalho, como já realizou Jesus, como já realizou o Abel. Ah, é garantia de dar certo um técnico estrangeiro? Não. A gente teve muito mais casos de técnicos estrangeiros que não deram certo do que de técnicos estrangeiros que deram certo. Logo, eu acho que assim, a principal palavra nesse momento para a torcida do Flamengo é: tenham paciência, deixe o Portuga trabalhar e no longo prazo aguardar. Então é isso, né? Ele tem contrato de 2 anos no Flamengo e vamos ver no que vai dar. Eu acho que seria legal se ele realizasse um trabalho no Flamengo, até aquela coisa para sair dessa mesmice do futebol brasileiro, ok? Pessoal, não esqueça de deixar seu like, não esqueça de compartilhar o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal especialmente. Obrigado por mais um vídeo aí, por terem assistido mais um vídeo. Os outros vídeos aí já estão com uma baita visualização, show de bola. E bora fazer um 2022 espetacular de futebol. Todo dia eu vou tentar trazer um vídeo novo para vocês. Tamo junto. Até mais, pessoal. Valeu. Abraço.